Olá! A cada hora, quase 3 denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foram registradas no país ao longo de 2014 pelo Disque 100, o serviço gratuito de denúncia por telefone do governo federal. O dia 18 de maio marca a data nacional de combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e dos adolescentes. No ano passado, 24.575 queixas desses crimes foram recebidas pelo Serviço de Denúncia, uma média de 67 notificações por dia, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para discutir esses números e por que São Paulo lidera o ranking de denúncias, tanto de abuso quanto de exploração, eu recebo o Centro de Defesa de Direitos das Crianças e Adolescentes de Campinas, o CDCamp. Estão no Espaço Aberto de hoje o presidente Luiz Fernando Bahia, o assistente social Maurício Rebouças e a pedagoga Sandra Arruda. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui na TV Câmara, no programa Espaço Aberto. E eu começo, acho que Sandra, pode ser com você. A gente fala aí de 24.575 queixas registradas em 2014. Esse número é grande? A gente pode comparar ele com anos anteriores? Esse número tem crescido, tem diminuído? O que a gente observa em relação aos anos anteriores é um aumento, sim, nas denúncias. Isso não quer dizer que aumentou o número de abusos em si. A gente entende que é uma questão que hoje a violência sexual contra a criança e adolescente ela é muito mais discutida nos vários espaços. E principalmente com as questões de mobilização da sociedade civil, as pessoas hoje estão muito mais informadas. Então elas identificam com muito mais facilidade e denunciam mais. Então não dá para dizer que é um número de aumento de abusos mesmo, mas o número de notificações ela vem aumentando, sim. Para a gente poder entender qual que é a exata diferença entre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, tem uma diferença? Sim. O abuso sexual, ele acontece tanto dentro do domicílio da criança e geralmente quem perpetra é alguém muito próximo, né? Pai, padrasto, mãe, madrasta, avós, ou fora de casa mesmo. Existem números ainda que não são tão contabilizados de violência sexual que acontecem na rua, onde são vitimizadas crianças e adolescentes. E a exploração sexual comercial, ela envolve, como diz a palavra, o comércio. Então, é uma troca pelo sexo da criança. Isso não tem idade para exploração sexual, infelizmente. E envolve tráfico de pessoas também. E a criança ela é comercializada para a prática sexual. Qual a experiência que vocês têm no combate ao abuso de exploração aí, e também ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Por que é tão difícil para a gente entender? Porque a maior parte dos casos envolvem os familiares, pai, mãe, padrasto, madrasta. Por que eles são os maiores responsáveis aí pelos casos de abuso dentro de casa? Eu acho que pelo fato de estar acontecendo no âmbito doméstico, né? Acho que o Maurício pode até falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Mas o âmbito doméstico, ele é um âmbito mais velado. Então, as coisas, elas acontecem dentro de relações já constituídas. Existe uma relação assimétrica de poder entre a vítima e o agressor sexual. Então, isso facilita muito o silêncio, né? A criança, geralmente, ela é coibida a não contar, né? A partir de ameaças. Tem essa relação, às vezes, muito próxima quando geralmente é pai ou mãe. A criança pequena, ela ainda não tem essa maturidade para compreender o que é que está acontecendo ali, né? É uma questão muito complexa para estar discutindo e geralmente o agressor sexual ele se vale dessa proximidade, dessa relação que tem com a vítima. Então tem um poder sobre aquele que está sendo vitimizado. E dentro de casa, os muros, a gente sempre fala que os muros das casas eles silenciam a violência muitas vezes, né? Maurício, tem alguma idade específica que a criança começa a entender o que está acontecendo quando ela está sendo abusada dentro de casa? Esse é um dos fatores que no atendimento a gente procura orientar a família, né, para conversar com a criança, né, para dizer quais são os limites do afeto, do contato físico e de um carinho. Né, porque ela, como foi dito, ela não tem uma maturidade emocional para discernir. O que é carinho, o que é carinho e o que vai além, né, desse ato de afeto. Né? Então é importante dizer, né, onde pode ser tocado, como pode ser tocado e quem pode tocar. Né? Então esse é um principal fator que é lógico que a gente não coloca a responsabilidade no sentido de coibir
uma ação de um adulto, né, sobre uma criança, a criança. No entanto, são algumas medidas que, orientando a criança e o adolescente, e os pais também precisam estar bem atentos, né? Quem entra na sua casa, muitas vezes essa questão das famílias hoje estarem mais ausentes de casa por conta do trabalho, né, dos seus compromissos, muitas vezes as crianças ficam sozinhas, e é quando se tornam vulneráveis à aproximação de pessoas, né? Ou da família, como é o mais comum, né? Ou de pessoas em torno da residência, que geralmente são pessoas que já têm vínculo com a família, que são vizinhos, são pessoas próximas, né? E aí, dentro desse contexto, é que essas situações de violência ocorrem no âmbito familiar. Quando a gente fala de abuso, a gente não pode falar que hoje existe um pouco de exagero em torno disso? Antes a gente não ouvia falar de pedofilia como a gente ouve falar hoje, com tanta clareza e com tanta informação. As pessoas não levam isso muito a sério. A gente vê um tio colocando uma menina no colo, ou um tio colocando um menino no colo, que antes seria uma normalidade dentro de um carinho de família, hoje já se torna uma questão de preocupação. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Qual que é o limite para esse tipo de orientação dentro de casa, para a gente não ultrapassar isso que a gente está falando, do carinho para o abuso? É que é uma situação que ele envolve diversos elementos, né, de ordem social, econômica e também cultural. Né? É lógico que a cultura das famílias, né, isso é importante. Tem famílias que têm uma relação mais próxima, de mais afeto, de mais contato. Tem famílias que têm relações mais distanciadas. Né? Mas geralmente o abuso sexual ele é meio clandestino, porque ele acontece fora da visão, da percepção dos responsáveis. Então, muitas vezes o adulto vai seduzindo a criança, né? Vai se exibindo para a criança, pode deixar materiais pornográficos na casa, né? E ele vai de alguma forma se aproximando veladamente da criança. Então hoje é um abraço, né? Amanhã ele vai avançando nesse contato físico com a criança de forma imperceptível, e a criança vai processando que aquilo é uma relação de afeto, que é uma relação até de cuidado. Né? Então, logicamente que a gente não pode dizer que um tio, um sobrinho, né, abraçou, colocou no colo, isso não de maneira nenhuma se coloca como uma ação, uma atitude de abuso sexual. Mas quando o adulto extrapola e a criança sempre indica que está acontecendo alguma coisa errada, porque ela apresenta, né, de alguma forma, sinais emocionais, de comportamento, né, e até físicos, e aí a família precisa estar atenta. Né? A família precisa cuidar, né, desse universo de relações adultas da criança e conversar e dialogar muito, né, para exatamente estabelecer qual é a barreira e qual é o limite, né, desses carinhos que um adulto pode produzir numa criança. Agora, quando a gente fala de casos de abuso dentro de casa, por que ainda existem situações em que, por exemplo, o pai abusa da filha e a mãe protege? Protege aquela situação. Não deixa, ou não leva a sério, ou finge que não está vendo, ou não quer fazer a denúncia, não quer acusar o marido, ou o inverso também, a esposa. Por que existe isso ainda? Às vezes é a própria dinâmica de relação da família, né? Como a gente está falando de algumas questões culturais, né? Questões relacionadas ao machismo, ao sexismo, que outorgam o homem a olhar a mulher, inclusive o adolescente ou a criança, como um objeto sexual para satisfazer os seus desejos. Né? E muitas vezes a relação da família é tão velado, né? E é uma coisa que moralmente nos atinge tanto que muitas vezes a mulher não percebe, né? E na cabeça dela é inconcebível que um companheiro dela, que ela divide a vida dela, seja um protagonismo de uma violência. Por outro lado, né, na nossa cultura também, a gente às vezes acha que a criança ou adolescente ela provocou essa situação, né, que ela seduziu o homem, né, que ela procurou essa situação, e dentro desse processo, muitas vezes a denúncia é muito difícil, porque a criança fica com sentimento, ou o adolescente com sentimento de culpa, ela se sente culpada por aquela situação. Então é uma inversão de valores. Quando o adulto é o responsável por aquela situação, se reverte dentro de uma dinâmica, né, de uma família onde a criança e o adolescente é responsabilizado, ele que seduziu, ele que procurou
aquela situação. Né? E realmente acontece, né? Muitos casos de mulheres que não acreditam, que responsabilizam as filhas ou os filhos pelaquela situação, e às vezes a criança que, além de vivenciar a situação dentro de casa, às vezes ela é afastada, por ela estar numa situação de risco, de vida, inclusive ela é afastada da convivência familiar por uma situação que, na verdade, né, ela não teve responsabilidade nenhuma. Sandra, como que funciona o atendimento de vocês na prática? Vocês recebem uma suposta denúncia e atendem aquela família, ou quando a situação já está instalada, vocês atuam junto com as crianças? Quando vocês falam de atuar no combate ao abuso e à exploração, como que funciona na prática o trabalho? Na verdade, o Centro de Defesa ele atua na mobilização e na atuação através do instrumento jurídico, organizando uma pressão envolvendo a sociedade civil na perspectiva de políticas públicas. A gente não faz o atendimento direto de casos, a gente trabalha com casos emblemáticos, que seriam casos onde o Centro de Defesa atuaria juridicamente e que abarcaria na garantia de direitos de uma população grande, né? No caso das vítimas de violência sexual. Porque hoje o Sistema Único da Assistência Social, ele prevê toda um fluxo de recebimento de denúncias e a distribuição desses casos dentro das redes de serviço. Então, chega pelo Conselho Tutelar e vai para o CREAS, que é o Centro Regional Especializado de Assistência Social, e em Campinas existem as instituições que são conveniadas com a Prefeitura, que têm os programas específicos que também estão previstos em lei e que executam o atendimento especializado, por exemplo, às vítimas de violência sexual. No caso do Centro de Defesa, nós somos acionados em casos onde há violação de direitos, onde o direito da criança não foi garantido pelos atores sociais dentro do sistema de garantias de direitos que deveriam fazer essa defesa. Então, existe num passado já do Centro de Defesa, onde nós acompanhávamos em vara criminal os casos. Nós fazíamos uma parceria com o Ministério Público e entrávamos como assistente de acusação, como na defesa, porque quem fazia mesmo a defesa da criança, da vítima, era o Ministério Público. E assim a gente conseguia a condenação de vários autores de violência sexual. É lógico, depois de um atendimento todo, psicossocial, especializado com essa criança, e o nosso jurídico atuava em parceria com o Ministério Público. Hoje, isso foi antes do SUAS. Com a vinda do SUAS, a nossa atuação ela fica mais na mobilização e na formação, né? E que a gente, na prática de advocacy mesmo. Quando a gente fala de políticas públicas, Luiz Fernando, como que a gente está hoje no que diz respeito a políticas voltadas para esse assunto em Campinas? Pois é, em Campinas, de uma maneira particular e de um âmbito geral no país, nós estamos vivendo um tempo de antagonismos e as políticas públicas acabam, muitas vezes, pela própria sociedade, e isso culpa da desinformação, não é? Acabam sendo vistas como supérfluas ou perfumaria. É comum você ouvir frases do tipo, mas defender por quê? O sujeito não cometeu um determinado crime, o sujeito não cometeu o abuso, as próprias vítimas às vezes são criminalizadas. Então, acho que tem muito para caminhar, e essa é uma das propostas do CDCamp, atuando com vários setores da sociedade civil, tem muito para a gente caminhar no âmbito das políticas públicas. Eu acho que nós estamos dando passos consistentes, mas é uma caminhada longa para se poder falar em implantação de políticas públicas de fato, né? Não só em Campinas, mas, repito, no país como um todo. A gente tem hoje a eficiência que a gente gostaria que tivesse o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser tema de discussão num curso de formação promovido pelo vereador Paulo Búfalo e apoiado, com muita alegria, é um privilégio para a gente, apoiado pelo CDCamp, tem 25 anos, né, de boas conversas, de boas discussões, mas também de bastante adversidade. Então, quem milita na área, Sandra, Maurício, Enza, que não está conosco, mas é uma figura de proa do CDCamp, podem falar muito melhor do que eu. Os entraves são grandes, né, para a implementação de um Estatuto de Criança e Adolescente. Muito se avançou, chegou próximo de onde
Nós que temos essa preocupação, gostaríamos que chegasse? Não, não chegou. Né? Mas não é uma luta que vai ser travada de forma isolada. E essa é uma das funções dos centros de defesa, de uma forma geral, porque o SEDECAMP procura atuar de forma integrada com outros centros de defesa, debaixo da coordenação da ANSED, que é a Associação Nacional de Centros de Defesas. Trocamos informações, as redes sociais facilitam muito isso agora. Trocando as informações, discutindo os problemas, integrando a sociedade civil, nós vamos conseguir avançar bastante. Está melhor do que há 25 anos atrás? Certamente está. É perto do que a gente acha razoável? Não. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está discutindo o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes, discutindo alguns números aí nacionais e também estaduais. Para isso a gente recebe o SEDECAMP. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, hoje discutindo o combate à exploração e ao abuso de crianças e adolescentes. Para isso eu recebo o SEDECAMP, estão aqui com a gente o Luiz Fernando Bahia, ele que é presidente, o Maurício Rebouças, que é assistente social do SEDECAMP, e também a Sandra Arruda, ela que é pedagoga. A gente estava falando sobre a questão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente no último bloco, e é impossível que a gente fale do ECA sem a gente falar da grande discussão hoje que está no país, né, acho que num todo, que é a questão da redução da maioridade penal. Eu começo com você, Luiz Fernando. Como que a gente pode ver, vocês que lidam aí com a defesa, com o objetivo de defesa das crianças e dos adolescentes, como vê essa questão da redução da maioridade penal? Com bastante preocupação. Com bastante preocupação pelo momento político que a sociedade atravessa, um momento de antagonismos, de rivalidades afloradas. E a questão da redução da maioridade é uma questão muito séria, que deve ser tratada de forma séria, de preferência não partidarizada, embora seja uma discussão ideológica. Então, o SEDECAMP vê com muita preocupação, principalmente quando nós estamos diante de crimes como, por exemplo, da última terça-feira no Rio de Janeiro. Não se sabe ainda se houve a participação de adolescentes. Mas os setores conservadores da sociedade aproveitam esse tipo de situação para tentar legislar, para tentar conduzir o debate em favor da redução da maioridade. E, por óbvio, o SEDECAMP tem como posição de que a redução da maioridade penal, uma criminalização do adolescente, muito longe de ser a solução de qualquer tipo de problema, é a radicalização de problemas de violência que a sociedade enfrenta há tempos e, às vezes, tem dificuldade de como enfrentar. O adolescente, sem saber que ele pode ser punido por aquilo que ele faz, não dá pra gente dividir uma opinião quando a gente pensa nisso. É claro que existem as discussões de excesso, de se pensar num adolescente de 16 anos indo para a cadeia e dividindo espaço enfim. Mas dizer que não existe, apesar de que o ECA prevê a punição, a gente sabe que esse adolescente vai para as casas, né? Sim. Não dá mais oportunidade para que ele faça o que ele acha que tem que fazer, sendo que não tem punição? Então, esse é um argumento antigo e de setores mais conservadores, que nós não desprezamos, né? O diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto e as posições dos dois lados precisam serem respeitadas. Honestamente, eu não consigo ver essa ligação. Nós achamos que é uma questão muito mais basal, é uma questão de formação e passa por aquilo que vínhamos discutindo, Maurício, Sandra, a questão da educação, da conscientização, da inclusão desse adolescente. Nós temos um histórico, e eu estou pensando aqui em várias práticas no país, nós temos um histórico de não inclusão. Começando, por exemplo, com a assim chamada abolição da escravidão no Brasil, não é? Nós temos um histórico de mascarar os nossos problemas com um discurso dito cordial.
não é? E muitas vezes, estou pensando aqui em várias situações, a situação do estupro, a situação dos ditos crimes do adolescente, a vítima é tratada com uma rudeza, sem o bom senso de que ela também é vítima do sistema. Nós não vamos cair numa discussão inocente de culpar um ente, o sistema. Nós defendemos educação, nós defendemos inclusão social de fato. Então, sendo objetivo com relação à pergunta, eu não consigo associar. E aí nós teríamos que associar, ao longo da sociedade, os outros crimes, não só de adolescentes, pela sensação de impunidade. Então, qual é a saída? Que as leis, como você mesma mencionou, o ECA prevê restrições, ressocialização, não é? É uma palavra mais simpática e mais verdadeira. O ECA prevê isso há 25 anos, não é? Mas como é que a nossa sociedade, e nos incluímos nisso, como é que a nossa sociedade trata esse tipo de questão? Com soluções imediatas, com dar uma resposta imediata. Não importa se essa é a melhor resposta, não é? Nós temos setores que dão a resposta, e o dano que isso causa para o adolescente, para a criança, é incomensurável. Agora, quando a gente compara casos, Luiz Fernando, quando a gente fala que os adolescentes, eles acabam sendo vítimas sociais e por isso acabam cometendo os crimes, a gente pode comparar casos, por exemplo, a gente teve o caso do Champinha, que menor de idade sequestrou um casal, manteve sob cativeiro, estuprou, matou. E a gente também tem o caso de Suzane Richthofen. Não era menor de idade, mas ainda tinha seus 19 anos, né? E sim, em situações completamente diferentes. Champinha podia ser supostamente uma vítima social, né? Mas Suzane vinha de uma família estruturada, cursava direito. Quais são as justificativas que se tem para uma menina cometer o crime que cometeu na situação social em que ela vivia? Pois é, eu acho que a resposta está embutida na sua pergunta. A gente não pode generalizar a análise, não é? E é isso o que comumente fazemos. Tentamos colocar numa mesma situação coisas que são díspares. Você descreveu históricos sociais muito distintos. Por isso que é perigoso a gente fazer a redução da maioridade penal, que a gente generaliza quando não se pode generalizar os casos. Exatamente, não é? Não se pode. Cada caso precisa ser entendido de forma séria, de forma legal. Por isso que o CDCamp tem um conjunto de especialistas. A Simone Alves, que está aqui com a gente no estúdio, estava falando da existência das medidas socioeducativas. E essa fase do CDCamp, do CDCamp aqui em Campinas, nós procuramos concentrar uma equipe multidisciplinar para pensar cada caso mesmo de uma forma muito específica. Senão, continuamos na superfície e corremos o risco de erros gravíssimos, não é? É papel, Sandra, do CDCamp defender adolescentes e crianças quando tem crime envolvido também? Que nem a gente está falando da redução da maioridade. Vamos supor que um adolescente aí de 15 anos cometa um crime e esteja sendo julgado por isso. O CDCamp entra em algum momento, dá apoio, tenta defender essa criança, entender o que momento social levou a cometer aquele crime, enfim, vocês se envolvem nesse processo? A gente acaba se envolvendo para garantir que o devido processo legal aconteça. Nós não vamos defender o adolescente na prática do ato infracional, porque a gente entende que isso cabe ao juiz e ao Ministério Público estar decidindo sobre isso. Nós entramos para que o devido processo legal aconteça, porque a gente, na nossa prática, na nossa experiência, por várias vezes nós nos deparamos com situações de flagrantes de adolescentes acusados de prática de ato infracional, onde as coisas não se deram dentro da lei, né? Onde tinham violações de direito já na apreensão do adolescente, espancamento na apreensão, formas de condução inadequadas do próprio processo. Nós entramos quando existe a violação de direito, quando a lei não está sendo cumprida devidamente. Aí a gente entra para garantir o direito daquela pessoa. Maurício, quando a gente fala das fundações, que para onde
os adolescentes vão, né, a antiga Fundação Casa. A gente tem preparo desses espaços para receber? A ideia é que esse adolescente fique nesse período de ressocialização. Isso acontece de fato? Existe uma grande preocupação também em torno da discussão da redução da maioridade penal. A gente vai levar esse adolescente para a cadeia, em vez de que ele vá para um centro de reabilitação? Mas os centros estão preparados ou a gente pode dizer que eles estão falidos hoje? Eles não cumprem o seu papel? Eu acho que tem um esforço, né, dos gestores em estar melhorando essas unidades no sentido de garantir realmente esse processo de ressocialização dos adolescentes. Eu estava vendo alguns jornais, né, e o debate acalorado que se encontra no momento, falando que as unidades de internação, elas promovem profissionalização, elas vêm promovendo, tem salas de aula, promovem educação. O processo de exclusão é tão grande que muitas vezes esse adolescente só vai se deparar com alguma atividade de profissionalização ou escolarização quando ele vai para uma unidade de internação, né? E a reincidência desses adolescentes quando saem dessas unidades ela é muito baixa, né? Eu acho que menos de 30%. E quando a gente vai para o sistema penitenciário adulto é quase 70%. Então vejam, se a gente acredita que a gente precisa ressocializar esses adolescentes, a gente vai tirar eles de uma unidade que, com muita crítica, todos nós temos crítica e avaliamos a urgência dessas instituições serem aperfeiçoadas, mas nós vamos levá-los, né, para um espaço que de alguma forma garante, né, um processo ou de escolarização, de profissionalização, para um espaço que não afiança isso, né? Pelo contrário, né, as pessoas muitas vezes acabam se envolvendo, conhecendo pessoas, né, que quando saem de lá elas se envolvem em outras atividades criminosas. Não é um erro a gente pensar, Maurício, que é favorável para a criança ou para o adolescente que ele vá ter um primeiro contato com a educação ou com o curso profissionalizante só quando ele entra numa casa num centro numa situação de reabilitação? Onde está o erro da gente poder pensar, olha, a gente tem um problema social, mas esse problema pode ser resolvido uma vez que aquele adolescente vai para aquele centro? Não é grave a gente pensar que ele talvez só tenha o contato com a educação, com o social, quando ele vai para Exatamente. Quando ele comete alguma infração? É uma contradição muito grande na nossa sociedade, né? A gente pensar, é o que a gente fala que é uma cidadania invertida, ou seja, o sujeito só tem acesso àquilo que é de direito, né, quando ele explicita a falta de direitos, quando a gente deveria, na verdade, garantir que crianças e adolescentes tivessem, né, um acesso à educação, que aliás é um direito deles, né? Quando a gente costuma dizer que relacionar, né, a falta de acesso a serviços básicos que colaboram com o desenvolvimento, né, emocional, social dessas crianças e adolescentes, né? Essa é a característica de uma criança e adolescente, precisa de apoio, né, precisa de um conjunto de políticas, mas os cuidados da sociedade e da família para ele ter um desenvolvimento saudável. E se a gente não garante isso, né, essas crianças possivelmente e adolescentes vão vivenciar situações de risco, como exploração sexual, vão ser inseridos no tráfico de pessoas, podem cometer atos infracionais, se envolver com as questões de trabalho infantil, né, situações danosas à saúde deles. Então a gente precisa pensar antes, né? Eu acho que é priorizar, o Estatuto diz, né, criança e adolescente, prioridade absoluta. Então é mais do que uma prioridade. No entanto, a gente precisa pautar isso, né, como uma prioridade hoje? Exatamente, né, uma prioridade do governo. E o Estatuto, ele diz, né, a gente não pode ter uma política destinada a partir das classes sociais, né? Ou tem que se ter uma política de qualidade, não só para quem tem dinheiro para estudar, né? Nós precisamos ter escolas públicas de qualidade para todo cidadão, para todas as crianças e adolescentes, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que a discussão política a criança e o adolescente hoje é prioridade no nosso país, ele é prioridade nas políticas públicas, né? Então, nós vamos ter de repensar o que nós vamos fazer então, né? Inclusive nessa discussão da redução, né, da maioridade penal. Se isso se avança, a gente vai então questionar, então não é prioridade, né? Então a gente está abrindo mão de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes e vamos tratá-los como adultos, né, e numa situação que eles estão num processo de formação, inclusive de personalidade, de socialização.
Esse é o programa Espaço Aberto. A gente recebe o CDCamp hoje para discutir o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já! Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, discutindo o combate à exploração e ao abuso de crianças e adolescentes em Campinas. Para isso eu recebo o CDCamp. Está aqui com a gente o Luiz Fernando Bahia, ele que é presidente da entidade, o Maurício Rebouças, que é assistente social, e a Sandra Arruda, que é pedagoga. A gente estava falando sobre a questão de políticas públicas e falta, né, na verdade, a falta de políticas públicas. A gente falou acho que no segundo bloco da morte do médico, o Jaime Gold, você estava falando sobre isso, que muito possivelmente ainda está a definir se eram menores de idade ou não. E aí a gente se depara, então, com a declaração do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que diz, caso seja confirmada a participação dos menores, eles precisam ser tratados como delinquentes. Foi a declaração, então, dele. E que isso, mais para frente, ele ainda afirmou durante seu discurso que não é um problema social. Quando a gente vê o poder público encarando a situação dessa forma, como não é um problema social, como que a gente pode ver isso? Nós temos a sensação de que entramos numa máquina do tempo perversa e estamos no tempo de Washington Luiz, a República Velha, há mais de 80 anos atrás, quando também o então presidente dizia que os trabalhadores não eram uma questão social, era uma questão de polícia. Textualmente, o prefeito Eduardo Paes disse que crime de menor é uma questão de polícia. Isso é jogar, ou tentar pelo menos, porque parte da sociedade não vai permitir, mas é tentar jogar no lixo uma discussão muito séria, muito profunda, que a gente vem fazendo aqui no programa, inclusive nesse espaço que vocês abrem para o CDCamp. É um retrocesso, como estávamos conversando. Às vezes a sensação é de que recuamos no tempo, no sentido de desproteger a criança e o adolescente. Fases, para quem trabalha com educação, o caso do Maurício, da Sandra, meu próprio caso, durante um bom tempo. Para quem trabalha com educação, um momento de formação ímpar, sem igual, e no qual danos tendem a ser permanentes. Então, reduzir a discussão a uma questão de dar a satisfação de forma imediata, a uma pretensa justiça tão injusta, tão pobre, tão pequena, acaba por empobrecer esse discurso, que não esse debate, melhor dizendo, que não é nosso, mas que é da sociedade como um todo, né? Não vê que isso tem repercussões, e aí nós falávamos, a ex-esposa do médico, Jaime Gold, e nós fazemos questão de deixar claro, somos solidários com as famílias que têm essa perda, não é tomar partido de um lado, né? Todos conseguem ter a empatia, todos conseguem se colocar na situação dessa família, é uma tristeza muito grande. Agora, repito, reduzir essa questão a uma questão de polícia empurrar o discurso e a sociedade para um lugar muito ruim. Ninguém quer isso, não é? Agora, ainda falando de políticas públicas, a gente está prestes a aprovar aí o Plano Municipal de Educação. E acho que está dentro do que a gente está falando. Acho que a gente pôde chegar num consenso no bloco anterior de que ou a gente muda as políticas públicas e melhora essa situação da educação, dos espaços sociais onde esses adolescentes ficam nos contraturnos e afins, ou a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Como que vocês veem a questão do Plano Municipal de Educação? Você, Maurício, existe uma outra grande discussão em torno do Plano Municipal de Educação esse ano, já foi discutido nacionalmente, agora a repercussão está em Campinas, a gente fez até um programa na última quarta-feira para discutir, que é a questão da ideologia de gênero. Né, a inclusão da ideologia de gênero. A gente está falando de retrocesso, os vereadores defendiam nessa discussão que é muito cedo para se discutir gênero com crianças pequenas, crianças de 5, 6, 7 anos. Como que vocês veem a análise desse Plano Municipal de Educação e também essa discussão da ideologia? Eu entendo que o plano é uma oportunidade da sociedade discutir a política. O plano ele viabiliza que os diversos sujeitos
né, de concepções e entendimentos diferentes se aproximem, possam dialogar, né, e possam deliberar o que é melhor para o seu município no âmbito da educação. Eu acho que todos nós temos diversos planos e hoje, né, tirando a instância das conferências municipais, que também é um espaço deliberativo de uma política, os planos ele dá concretude, ele estabelece ações, objetivos, metas e dá um direcionamento bem interessante para o município, inclusive no âmbito dos recursos, da aplicação dos recursos financeiros. Eu entendo que a questão de gênero, ela deve sim ser pautada no processo da educação, haja vista que todos nós, né, nós somos socializados para o exercício do nosso gênero. Inclusive na escola, os nossos papéis sociais são definidos no contato com a nossa família, dentro da nossa comunidade e nos espaços sociais, a escola também é, né? Então eu acho interessante, agora, como abordá-la, né? Ou a gente aborda para reforçar esses papéis, que depois torna, como a gente está falando no primeiro bloco, adultos, né, que pela sociedade são legitimados a olhar uma mulher, uma adolescente como objetos sexuais, ou vamos fazer uma discussão, né, de gênero de maneira respeitosa, né, compreendendo a singularidade, os desejos dos sujeitos, né. Eu acho que a questão de gênero ela é importante, a partir das perspectivas que elas podem ser discutidas com crianças e adolescentes. Acredito que nós não apoiamos esse tipo de iniciativa, como também a diversidade sexual, acho que também deve ser debatida dentro da escola, né? Eu acho que a diversidade, né, os antagonismos, a gente precisa começar a discutir, a problematizar e ajudar nesse processo de formação que as pessoas tenham, né, uma visão mais crítica. Eu acho que a criticidade, a gente poder olhar para a sociedade com crítica, né, saber que existem pessoas diferentes, né, eu acho que isso é um passo muito grande se a gente começa a pensar o quanto que a violência deriva, né, desse processo da intolerância com os nossos pares. A gente falou, acho que no primeiro bloco, Luiz Fernando, sobre o curso de formação que vocês farão aí em parceria com a Câmara Municipal de Campinas. Queria que a gente detalhasse um pouco mais dele. Ele chama de Pernas para o Ar, a pedagogia a par da infância. Qual que é a ideia dessa formação? Uma ideia muito feliz, a pedagogia a partir da infância. Então, procurar dar voz para aquele que tem pouca ou nenhuma. Estava prestando muito atenção nisso que o Maurício falou agora. As questões levantadas, na verdade, são que tipo de educação, que tipo de escola nós queremos. E esse curso de formação que será realizado, depois as pessoas que quiserem consultar, podem ir no Facebook do CDCamp, a gente disponibiliza, assim como o vereador Paulo Búfalo também tem esse programa no seu Facebook. Então, do ponto de vista da infância, a gente está discutindo e qual é a escola, qual é a educação e qual é a sociedade. O curso começa no dia 9/6 e se estende até outubro, trazendo profissionais de várias áreas, mas tratando a questão, em primeiro lugar, sob a ótica daquele que é a nossa preocupação, a criança e o adolescente. Esses profissionais vêm discutir assuntos sérios, mas não perdendo de vista essa dimensão. Não adianta legislar, não adianta educar por uma fatia da sociedade. Então, como foi colocado, a questão de gênero é importante, a diversidade sexual é importante, e a criança e o adolescente são importantes. O curso que se encerra em outubro tenta contemplar vários aspectos e sempre sob o ponto de vista da inclusão. Vamos gerar debate, vamos chamar a sociedade, será realizado no plenarinho da Câmara, aliás, vamos chamar a sociedade para discutir. E no aspecto mais sensível e bonito que essa palavra tem, discutir, debater, significa também enxergar a posição do outro e respeitá-la. Um francês chamado Voltaire disse uma vez, eu não concordo com uma palavra do que você diz, mas luto até a última gota de sangue que eu tiver para você ter o direito de dizê-la. Então, é disso que a gente está tratando no fundo, de direitos.
Sandra, a gente volta, aí, partindo para o encerramento da nossa conversa, a falar da abertura, que a gente falou de 18 de maio, que então é o dia aí de combate ao abuso e exploração da criança. Como que a gente pode fazer para continuar reduzindo números? É claro que a gente discutiu que houve um aumento de notificações, mas não necessariamente um aumento de casos. Quais são as medidas que o CDCamp pensa? Quais são as ações a curto prazo que a gente tem que fazer para reduzir cada vez mais a questão do abuso aí, da exploração de crianças e adolescentes? O CDCamp ele entende que é primordial a mobilização social e a formação. São os dois principais focos do SEDECA. Quanto mais mobilizada a sociedade civil, quanto mais informada, maior a possibilidade de se coibir esse tipo de ação, principalmente na questão da exploração sexual. Aí gera assim, um aumento de denúncia e os serviços podem estar atendendo melhor e a cada vez mais a gente pode estar coibindo mesmo essa situação. É mobilização e formação da sociedade civil. A gente vai conseguir reduzir com essa formação que as crianças sofram menos as consequências aí dos abusos, Maurício? Sem dúvida. Eu acho que quanto mais informação a sociedade, as famílias e os organismos de defesa e de proteção tiverem, conhecerem sobre esse fenômeno, eu acho que é possível a gente dar respostas mais imediatas e mais consistentes, né? A gente saber como acontece, aonde acontece, é fator empoderante para a gente poder agir. Eu acredito que a informação e processos formativos, né, são importantes para que esses serviços possam estar preparados para acolher essas famílias, essas crianças, esses adolescentes, tá fazendo um encaminhamento pertinente, priorizando primeiro a condição de saúde de vida da criança e depois pensando na responsabilização daqueles que foram protagonistas do crime, a gente assegurar que essas pessoas tenham acesso, né, a um acompanhamento durante um determinado período, que isso traz marcas profundas em crianças e adolescentes, e a gente promover a inclusão das adolescentes para que elas possam ter uma perspectiva e possam formar projetos de vida, né, da base no sentido da orientação às famílias, de como proteger seus filhos, suas filhas, para que não haja uma recorrência dessas situações. Eu acho que sensibilizar bastante também os órgãos de responsabilização, né, aqueles que muitas vezes têm uma grande dificuldade de escutar a criança, o adolescente, né, que muitas vezes, por conta da nossa cultura, também enxergam eles como responsáveis pela situação. Então eu acho que esse sistema da segurança e da justiça também precisa avançar muito, precisa se aproximar muito com aqueles que estão lá atendendo, né, no âmbito da assistência social, da saúde e da educação às crianças e adolescentes. Quando a gente fala da exploração, quando a gente discutiu aqui com alguns vereadores a questão da redução da maioridade penal, alguns deles defenderam de que quando a gente fala de exploração de criança, principalmente no que diz respeito a tráfico de droga, de que deveria ter uma punição maior para o adulto que inclui a criança nesse meio, que isso seria talvez uma medida mais importante até do que se pensar numa redução da maioridade, é se pensar numa punição maior para aquele adulto que faz a exploração da criança, seja a exploração sexual ou seja a exploração no tráfico de drogas. Vocês pensam dessa forma? Também, eu acho que o adulto que utiliza uma criança, eu acho que ele comete dois crimes, na verdade. Uma que ele já está inserido numa atividade criminosa, no caso do tráfico de drogas. E quando ele alicia e recruta crianças e adolescentes, ele está cometendo um segundo crime, né? Então, talvez, né, uma das vertentes aí dessa discussão seria assim, né, uma maior responsabilização de adultos que acabam aliciando adolescentes para que eles cometam crimes ou para que eles se insiram em trabalhos ilegais, informais e ilícitos. Eu acredito que essa seja uma medida bastante coerente, né, com tudo aquilo que a gente vem conversando. Juliano, o que a gente pode esperar aí do CDCamp para os próximos meses aí a curto prazo? A gente está falando desse curso de formação, tem mais alguma novidade, mais alguma coisa que vocês estão preparando, já que o foco é essa questão da discussão de políticas públicas e formação? A gente voltou com força total nas redes sociais. Na fanpage nós repercutimos muito do que está acontecendo no Brasil, como a Sandra comentou. Além da mobilização, é a formação de uma consciência crítica. Existe a possibilidade sempre
com o apoio dos parceiros, dos amigos de sempre. Destacamos o Paulo Búfalo. Além do lançamento, com uma fala do corpo técnico do SEDECAMP, nós planejamos e dependemos de apoio para isso, para o segundo semestre, um seminário para discutir essas questões que você levantou no programa. Entre elas a questão da redução da maioridade, que passa por um momento muito agudo na Câmara Federal. Então, num primeiro momento, são esses espaços de discussão. Nós queremos parcerias para poder viabilizar essa discussão. A sociedade pode esperar a luta, sempre com leveza, de sempre do SEDECAMP. São pessoas envolvidas com essa discussão há mais de 2 décadas e outras pessoas que vêm se juntar ao grupo no objetivo de somar. Mas é preciso que a sociedade participe, senão nós vamos, como muitas outras iniciativas, falar ao vento, falar para o deserto, e essa nunca foi o nosso objetivo. Obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos. Obrigada, Sandra, Maurício. Obrigado, e deixo para você que está nos assistindo a fanpage aí do SEDECAMP, que é www.facebook.com/SEDECAMP. Lá você encontra as discussões todas aí, os pareceres do SEDECAMP contra as discussões que a gente teve hoje. E também encontra, Luiz Fernando, o evento que a gente falou que acontece na Câmara, né, de 9 de junho. Qualquer cidadão pode participar dessas discussões, precisa se inscrever. Tem um link para inscrição no site do Paulo, na fanpage do Paulo Búfalo, no nosso também disponibilizaremos. É interessante, até para a gente ver o número de pessoas interessadas, e está aberto à população, à sociedade. Obrigada. Eu recebi Luiz Fernando Bahia, presidente do SEDECAMP, Maurício Rebouças, que é assistente social da entidade, e a Sandra Arruda, que é pedagoga, para discutir aí a defesa da criança e do adolescente na cidade de Campinas. Recebi então o SEDECAMP. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós agradecemos a sua companhia e até a próxima edição.